estimada irmã, estimado irmão, que nos acompanha constantemente nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesse dia 3 de setembro de 2022. Sábado, tradicionalmente na Igreja Católica se celebra de maneira mais específica a tradição mariana, porque da mesma forma que Maria acompanhou seu filho do nascimento à cruz, ela também acompanha os seus filhos no mundo de hoje, nas circunstâncias mais diferentes. Hoje também celebramos a memória de São Gregório Magno, um grande estadista romano, prefeito de Roma, formado em Direito, e que depois abdica dessa vida civil e se torna monge, por fim Papa, chamado Papa Gregório Magno ou Gregório o Grande. Teve grande contribuição na administração da Igreja, na reforma da liturgia e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade muito grande com o povo de Roma, primeiro como prefeito, depois como Papa dentro da Igreja. Ele, de fato, exemplifica o legado que a Igreja Católica tem deixado na Europa, em toda a Europa, para o mundo de ontem e o mundo de hoje, em arte, esculturas, em pinturas, em símbolos e, ao mesmo tempo, num legado muito importante na reflexão teológica. Mas, para a nossa reflexão de hoje, pegamos a primeira leitura, tirada do capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. O Evangelho de Jesus segue também tópico semelhante, mas a carta de Paulo aos Coríntios enfoca um aspecto muito, muito importante. Ater-se ao que está escrito. É fundamental essa questão, porque a primeira carta aos Coríntios começa com um pequeno conflito, depois que Paulo deixa Corinto para evangelizar Éfeso com Priscila e Áquila. Por Corinto passam Cefas e Apolo. E Cefas e Apolo criam pequenos grupos, como era quase uma tradição dentro do mundo grego, seguir mestres. Mas os que depois foram catalisados por Apolo e por Cefas acabaram um pouco fazendo discrepâncias com o evangelho anunciado por Paulo. Nesse capítulo 4, Paulo mostra que com Apolo já havia feito a reconciliação e, portanto, se reporta aos coríntios para que façam a mesma passagem. E o tema central, de fato, dessa exortação é de que todos os evangelizadores precisam ter a consciência de serem servidores. Porque no momento em que um evangelizador perde essa consciência de ser servidor, ele se torna senhor, se torna mestre de novo. E em lugar de anunciar o próprio Cristo, vai anunciar-se a si próprio. Isso é muito claro nessa reflexão, mas ao mesmo tempo dos capítulos 1 ao 4 que nós encontramos hoje. O desvirtuamento do Evangelho em função das prerrogativas pessoais. Então Paulo diz, olha, eu e Apolo nos reconciliamos e nos consideramos servidores, de tal forma que depois ele vai descrever o resultado dele, dizendo de fato que ele, como apóstolo, se sentia um dos últimos. O lugar no qual qualquer evangelizador deve considerar-se, ser o último da comunidade, aquele que serve toda a pedagogia de Jesus. Então, ater-se ao que está escrito não é uma questão de jurisprudência atual, quando normalmente se usa esse slogan. Lei é questão de hermenêutica, de interpretação. Para Paulo, que conhece bem o direito romano, e na verdade Jesus também, quando no capítulo 10, versículo 26 do Evangelho de Lucas, se apresenta um legista e vai perguntar a Jesus qual era o primeiro e o maior mandamento, Jesus responde, o que lês? O que está escrito? Então, ater-se ao que está escrito é conhecer a intenção de quem escreveu, conhecer o contexto de quem escreveu, e não jogar para o texto uma ideia pessoal, uma hermenêutica pessoal sem fundamento. Ater-se ao que está escrito não é ser fundamentalista, legalista. É entender a mensagem que está lá no texto.
e não uma questão de hermenêutica. Por isso, na conclusão do texto de hoje, no versículo 15, Paulo dizendo que tivesses 10.000 mestres em Cristo, ficais sabendo que um só é vosso Pai. Eu vos gerei na fé. E Paulo queria que os coríntios seguissem a forma pela qual ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, onde não havia diferença de judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, etc. E é por isso que esse conflito com Apolo e com Cefas gera uma discrepância na comunidade. E Paulo pergunta quem é que foi crucificado. Cefas, Apolo, Paulo? Não. Isso é lá no capítulo 1. E hoje ele retoma. O lugar do evangelizador é aquele que compreende o evangelho, que assimila o evangelho e que anuncia o Cristo. Então que isso também fique para nós hoje, atendo-nos ao evangelho que está escrito, não o evangelho da imaginação ou da vontade própria. Que ele esteja conosco nesse dia.